Estamos de volta, agora são 7 horas e 5 minutos. Falta pouco, bem pouquinho aí para a Copa começar e o repórter André Curvelo já está sobrevoando. É claro, a estrela da festa, o Maracanã, o palco aí da grande final. André Curvelo, você preparou uma reportagem especial para a gente, pode ajudar a mudar a história do nosso futebol. Bangu, berço do futebol nacional, é isso? Exato, foi bem bacana fazer essa reportagem. Olhando agora o Maracanã, a gente olha como passou rápido, né? Falta um mês para a Copa, faltam 2 meses para a final. Se Deus quiser, o Brasil vai estar aí, ó, em um dos lados desse campo, disputando lá o cara ou coroa, que lado começa, que assim seja daqui a 2 meses, na grande final, Maracanã. Agora, falando da reportagem, Baixão, lembrando que essa história toda pode ter começado de maneira bem diferente, né? Nós aprendemos que o Charles Miller é o pai do nosso futebol, organizou a primeira partida. Agora tem uma turma aí, Faixa, empenhada em provar que a história não é bem assim. Nós estivemos em Bangu, conversamos com os escoceses, com pesquisadores, eu, de repórteres cinematográficos Eric Soares e Pedro Machado. E olha, se os pesquisadores estiverem certos, a origem do nosso futebol teria sons, cores e tradições bem diferentes. Vamos ver. O que esse som, essa roupa tem a ver com o futebol brasileiro? Se você respondeu nada, saiba que nasceu aqui na Escócia o homem que pode ter nos apresentado uma de nossas maiores paixões. Na zona oeste do Rio, uma homenagem está sendo lapidada para ele. Centroavante, alto, magro, cabeceador, matador. Não está na seleção de Luiz Felipe Scolari. Mesmo assim, pode mudar a história do futebol brasileiro. Para essa turma aí, o jogador escocês Thomas Donohoe é o verdadeiro pai do nosso futebol. Chegando em Bangu, ele percebeu que não existia futebol em Bangu. E ele era um apaixonado por futebol, né? Era um atacante matador. O interessante é que pouco antes da viagem dele para o Rio de Janeiro, para Bangu, ele fez o gol da vitória do Busby sobre o Cartevale. Seria um Bangu e América. O paulista Charles Miller trouxe a bola e as regras da Inglaterra. Mas a origem do futebol brasileiro pode ser mais carioca do que a gente pensa. E tudo tem a ver com o sonho de mudar de vida. Intrigada com a história de Thomas, a Júlia, que vive em Bangu, foi até a Escócia investigar. Conforme ele formou família, se casou, teve filhos, ele procurou uma oportunidade melhor, pudesse ganhar um pouco mais. O irmão dele descobriu a fábrica que estava inaugurando aqui em Bangu, sendo que lá em Busby ele já jogava futebol profissionalmente. Então, quando ele chegou aqui, ele sentiu falta disso. Aqui, Thomas virou o chefe de seção da fábrica de tecidos Bangu, inaugurada no ano anterior. Mas será que tudo isso seria verdade? Era preciso buscar mais informações. Como os documentos de época não são muitos, pesquisadores foram atrás de vestígios da história de Thomas Donohoe. Neste site britânico, dedicado à busca de informações sobre antepassados, é possível descobrir o trajeto que Thomas e a mulher Elizabeth fizeram, da Escócia ao Brasil. Thomas teria ido de trem, de Busby, Escócia, para Southampton, Inglaterra. De lá, ele saiu de navio rumo ao Brasil, no dia 4 de maio de 1894. Mas antes, fez uma escala na Argentina e finalmente chegou ao Rio, provavelmente no dia 25 daquele mesmo mês de maio. Este é o anúncio de jornal que avisava sobre a chegada do navio Clyde, que trazia Thomas. O salvo-conduto, assinado pela Rainha Vitória, era o passaporte da época. Nós temos uma história oral que veio contada desde o início do Bangu Atlético Clube e que os ingleses, quando chegaram aqui em Bangu, eles não tinham uma fonte de lazer. Eles acreditavam que quando chegassem em Bangu, eles poderiam se filiar a um clube e a partir dali eles teriam direito a jogar futebol. Porém, chegar em Bangu não tinha esse clube tão esperado. Era somente a fábrica e somente uma rua.
foi quando bateu a saudade da família e dela. Os pesquisadores dizem que coube a Elizabeth, mulher de Thomas, trazer a tão esperada bola de futebol do marido. Elizabeth deixou a Escócia 3 meses depois de Thomas. Foi de trem até Liverpool, na Inglaterra. Embarcou no navio Ligúria no dia 16 de agosto de 1894. Chegou a Bangu no começo de setembro. Para alguns pesquisadores e para os torcedores apaixonados do Bangu, o escocês organizou a primeira partida de futebol do Brasil exatamente nesse ponto, no terreno da fábrica. Um domingo, porque era o único dia de lazer que eles tinham, e outros funcionários da fábrica, uns portugueses, muito católicos, frequentavam a igreja, os italianos faziam as suas macarronadas no final de semana, e os ingleses, como eram apaixonados por futebol, o futebol estava em alta na Inglaterra, eles utilizaram os espaços aqui da fábrica de tecidos para jogar o futebol. E quem mais poderia nos dar certezas? O Bom Dia Rio foi a Brasília, que estudou a vida de Thomas Donohoe, ouvir o pesquisador por quase 15 anos. Bom, pessoal, vamos entrar na casa de um banguense feliz? Carlos Molinari nos recebeu em sua casa. Thomas Donohoe era um operário. Ele se tornou praticamente uma celebridade do bairro. Do lado das salas de trabalho existentes na fábrica, ele construiu ali o seu primeiro campo. Eu sei que é em setembro de 1894, mas qual domingo de setembro? A gente está convencionando no dia 9, pode ser dia 16 de setembro de 1894. Acho que ingenuamente ou inocentemente ele estava colocando aqui em terras brasileiras o esporte que hoje é mais popular no país. Já ganhou o mundo. Na semana passada, uma TV escocesa esteve em Bangu. A repórter se diz orgulhosa da história e quer que todos os britânicos a conheçam. Thomas Donohoe foi o pioneiro do futebol brasileiro, mas Charles Miller ganhou esse título porque organizou melhor as partidas e fazia parte da elite do país. Ele tinha mais dinheiro para fazer as coisas num nível mais profissional, mas Thomas Donohoe foi quem teve a paixão e a alma de trazer o futebol para o Brasil. Eu sou apaixonada por Bangu. Parte dessa história ainda está viva, lúcida, e eu não poderia encerrar essa reportagem sem apresentá-la para vocês. Dona Amélia me leva pela mão, está em casa, mostra a área da expedição onde trabalhava desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela foi funcionária da fábrica Bangu por 34 anos. E conta que o futebol aqui é quase tão antigo quanto esses tijolos. Você já tinha ouvido falar dessa história aí do pioneiro do futebol brasileiro? Tranquilo. Já tinha ouvido falar nisso? Tranquilo. Como é que foi? É porque nós fomos os historiadores do futebol no Brasil. Acontece que tiraram esse nosso título e passaram para outro. A gente agora quer conquistar isso de volta, porque é nosso. É nosso. Não é porque Bangu é um time pobre, não é porque Bangu é um bairro distante que ele vai ficar esquecido na história do futebol. Ele tem que ser revivido, não só por mim, mas por todos os banguenses. Ah, e uma das certezas que se tem a respeito de Thomas Donohoe é a de que ele foi um dos fundadores do Bangu Atlético Clube. Se o que essa turma aí queria era levantar a polêmica, está conseguindo. E o futebol mostra que é mesmo aquela tal caixinha de surpresas, até para o que já passou. A origem do futebol aqui no Brasil pode ser mais carioca do que se imagina. Um grupo de pesquisadores do Rio está dizendo que a primeira partida do país foi numa fábrica de Bangu, na zona oeste da cidade.
Em Bangu, a intimidade com a bola está pelas esquinas. Começou aqui em Bangu, foi se espalhando para o mundo todo agora. E esse não é um jogo qualquer. A missão é tirar de Charles Miller o título de pai do futebol no Brasil. O desafiante é este bigodudo aí, o escocês Thomas Donohoe. Foram 15 anos de pesquisas para levantar essa bola e dominá-la. Pelo que se descobriu, a primeira partida de futebol no Brasil foi disputada exatamente aqui. Hoje, um chão de cimento de um shopping center, mas há 120 anos, um gramado verdinho de uma fábrica de tecidos. O gramado usado em setembro de 1894 é este que aparece na foto. O Thomas, ele não teve preocupação de anotar nada disso. Não foi um jogo oficial, foi um jogo de bola. Um jogo de futebol em que participaram 6 contra 6. Um lazer. Isso, era um lazer. O Museu de Bangu abre as portas na tentativa de marcar este gol. Guarda as poucas provas desta tese. Uma chuteira da época, a réplica da bola e este documento conseguido na Escócia que prova a mudança de Thomas para o Rio, onde morou nesta casa, que ainda está ali, de pé, na esquina. Donohoe hoje é carregado pelo povo na maior homenagem que ganhou até aqui, uma estátua de 4,5 metros. Se Charles Miller vai perder o jogo é difícil dizer, mas para quem quer virar a partida é bom não deixar a bola escapulir. A un mes del inicio del Mundial, Brasil se ha sumergido en un debate sobre quién le dio la primera patada a un balón de fútbol en el país del Jogo Bonito. Los libros de historia dicen que el primer partido documentado se jugó el 14 de abril de 1865 en Sao Paulo, organizado por Charles Miller, hijo de un inmigrante escocés. Otros investigadores afirman que el pionero fue el inmigrante escocés Thomas Donohoe, que era futbolista en su país y habría organizado un año antes que Miller partidos en Bangu, un barrio proletario de Río de Janeiro donde todavía pervive una fábrica de tejidos erigida en aquella época por la colonia británica. Ele foi à diretoria da fábrica. Fue a la dirección de la fábrica, confirmó que su contrato era largo y vio oportunidad de traer a su esposa y 2 hijos. Le pidió traer un balón. Siendo un jugador profesional no iba a aguantar años sin jugar el fútbol, asegura Julia Rovere. Según el investigador Rogério Melo, era en este estacionamiento de la antigua fábrica donde se jugaban los primeros partidos de fútbol. Com certeza não era um jogo oficial. En realidad estoy seguro que no fue un partido de 11 contra 11, tal vez de 6 contra 6. Thomas Donohoe no estaba preocupado de ser un pionero, sino en hacer lo que más le gustaba, que era jugar fútbol. Los custodios de la memoria de Donohoe levantaron un pequeño museo con fotos y piezas de la época, como unas botas supuestamente usadas por el escocés y la réplica de un balón. Una semana antes del Mundial, la figura de Donohoe será inmortalizada con una estatua de 7 metros de altura, fabricada en resina y estructura metálica y con un acabado que simula el bronce, en la que actualmente trabaja el artista Clécio Regis. En los primeros años del siglo XX, el fútbol permaneció como un deporte ultra restringido en clubes de ricos como el Fluminense, el Flamengo o el Botafogo de Río de Janeiro y los extintos Paulistano o el Germania de Sao Paulo. Gracias a clubes obreros como el Bangu, el fútbol se difundió muy rápido y se convirtió en pasión nacional. With less than a month to go before the FIFA World Cup in Brazil, a sculptor is completing a statue of the man credited for introducing football to the South American country. The bronze statue of Scottish immigrant Thomas Donohoe will reach 7 meters, featuring the man standing on a giant football and pointing in the air. The bronze figure will stand outside Bangu Shopping Center in the west zone of Rio de Janeiro. It's the location of a former textiles factory, which Donohoe came to direct in 1892. The Scot introduced the popular game of football to Brazil, and the first ever game played in the country was in 1894. When Donohoe arrived in Brazil, he did not find the football pitch that he had so dreamt of finding in Bangu. So he wrote to his wife, who arrived 3 months later at the beginning of September 1894, and brought the first football to Brazil. So he got together with some Englishmen and some Portuguese that were here, and in this space, in the garden of the textiles factory, set up the first football game without worrying about the number of players involved and without recording anything. His idea was to use football for leisure. Moradores do bairro de Bangu querem provar que o primeiro jogo de futebol aqui no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro e não em São Paulo, como diz a história. Segundo pesquisadores, um escocês teria organizado a partida um ano antes do paulista Charles Miller.
Este escocês alto, magro e bigodudo pode roubar do paulista Charles Miller o título de pai do futebol no Brasil. Pesquisadores tentam provar que a primeira partida no país teria ocorrido em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Eles afirmam que Thomas Donohoe chegou à cidade para trabalhar numa fábrica de tecidos em 1894. Ele pediu que a esposa Elizabeth trouxesse uma bola e pares de chuteiras quando chegasse ao país 3 meses depois do escocês. E foi com uma dessa daqui, olha só, que os jogadores chutaram a primeira bola de futebol em solo brasileiro. A partir desse momento ele começou a jogar futebol todo final de semana, tanto é que 10 anos depois o Bangu Atlético Clube foi fundado graças a esse pontapé inicial dado pelo Thomas. Dados oficiais indicam que a primeira versão verde e amarela do futebol aconteceu em São Paulo em 1895, quando Charles Miller trouxe a bola e as regras da Inglaterra para o país. Já o escocês Donohoe chegou ao Rio 1 ano antes. Torcedor do Bangu há 74 anos e filho de um dos jogadores que iniciaram o time, seu José não tem dúvidas de que o futebol brasileiro nasceu no bairro Carioca. Meu pai me contava muitas histórias desse escocês, desse tecelão, né? Então eu não tenho dúvida quanto a essa realidade. Enquanto tentam reunir provas, os pesquisadores prestam homenagens a Donohoe. A estátua de 4,5 metros vai fazer parte de uma exposição no pátio do shopping de Bangu, espaço onde teria acontecido o primeiro jogo de futebol da história do Brasil. Sua história, sua glória, enchendo seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu o Domingos da Guia. Em Bangu seu clube vencia, na Sertão feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu seu clube vencia, na Sertão feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Divisa na camisa, o vermelho sangue a brilhar e faz cartaz, estouram foguetes no ar. Em Bangu se o clube vencia, na Sertão feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Em Bangu se o clube vencia, na Sertão feriado, comércio fechado. A torcida reunida até parece